para ser obreiro tem que ser dizimista? É o que muitas igrejas estão exigindo como critério para ser obreiro. Mas será que isso é verdade? Queridos, quando nós olhamos para as duas principais cartas de Paulo, chamada de cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e também a carta de Tito, nós encontramos aqui Paulo, ele dando aqui as características de um obreiro, ou os critérios que Tito, Timóteo deveriam usar para escolher os obreiros da igreja. E rapidinho aqui, só um versículo, que eu quero que esse vídeo fique bem breve, para tirar essa dúvida, tá? Se para ser obreiro tem que ser dizimista ou não. Tito capítulo 1, e também a outra passagem está em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler apenas Tito capítulo 1 aqui, o verso 1, e aliás, o verso 5 e a primeira parte do verso 6 assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Presbítero é pastor, tá? Mas também podemos aqui, como ele vai falar aqui também em 1 Timóteo capítulo 3, também incluindo aqui os diáconos, os obreiros de uma forma geral. E ele diz aqui, aquele que for, aí ele começa no verso de número 6 de Tito capítulo 1, ele começa a dar os critérios que Tito tem que usar quando ele for estabelecer um presbítero, um diácono, um bispo, um obreiro da casa do Senhor. Queridos, incrível, em momento algum Paulo, nem para Timóteo, nem para Tito, ele diz que o obreiro precisa ser dizimista, que o obreiro tem que ser dizimista para poder ser um obreiro, o candidato a obreiro tem que ser dizimista para poder tornar-se um obreiro, ou um pastor, ou um presbítero, ou um bispo, ou um diácono da casa do Senhor. De maneira alguma, querido, muito pelo contrário. Se nós formos olhar, já que a questão é dízimo, né, a gente sabe muito bem que dízimo é uma parte, da vertente da lei cerimonial que se cumpriu em Cristo, tá? Mas o dízimo, de modo algum, ele é aplicado para a igreja hoje, nem voluntário, muito menos obrigatório, mas já que o critério que as igrejas estão usando aí para ser um obreiro tem que ser dizimista, muito pelo contrário, quando nós vamos para Deuteronômio 14, lá no verso de número 27, os obreiros da casa do Senhor, que eram os da tribos de Levi, né? Muito pelo contrário, eles quem recebiam o dízimo. Era eles quem recebiam o dízimo, eles não davam o dízimo, tá? Eles recebiam o dízimo dos seus irmãos israelitas conforme a lei. Então, se fosse para colocar uma exigência na questão de dízimo para os obreiros de hoje, então a exigência tinha que ser o quê? Que os obreiros, ao invés de serem obrigatoriamente dizimistas, pelo contrário, os obreiros obrigatoriamente deveriam receber o dízimo de toda a igreja no momento em que eles se tornassem obreiro. Isso sim, se querem usar esses critérios da lei, que não se aplica para nós, mas se querem, então o correto seria isso, tá? Agora, obviamente, nós não vamos usar esses critérios da lei para instituir os obreiros da casa do Senhor nos dias atuais. Portanto, tá? Como eu disse que eu quero que o vídeo fique breve, você for analisar 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, você vai ver que em momento algum, uma das características que é exigida para se consagrar, ou dos critérios que são exigidos para se consagrar um obreiro, em momento algum ele fala de dízimo. Mas ele fala de quê? De um obreiro que seja fiel na sua casa, na criação dos filhos. Ele fala de um obreiro que tenha apenas um casamento, não 2 ou 3 casamentos, um obreiro que dê um bom testemunho, que compre, que pague, que seja uma pessoa íntegra, correta, direita, honesta. Esses critérios as igrejas não usam. Quer ver? Quantos pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, obreiros que já estão no 2º ou no 3º casamento? Mas isso os pastores não se importam. O importante é que ele seja dizimista. Eu quero dizer, querido, que isso é um verdadeiro absurdo. Ou seja, eles colocam de lado os verdadeiros critérios bíblicos que se usa para escolher alguém para ser um obreiro, tá? E colocam outros critérios como a exigência de que a pessoa seja dizimista, sem que a pessoa não seja obrigada a isso, sem que a Bíblia exija isso. Então isso é um absurdo, é só mais uma heresia da igreja moderna, só mais uma pressão da igreja moderna, uma forma de se ganhar, né, de arrecadar mais dinheiro. Aí o que é que eles fazem?
já que eles dizem que é obrigado o obreiro ser dizimista, quando na verdade não é, que nós estamos provando aqui na Escritura, é só você ler Tito, capítulo 1, do verso 5 até o verso 16, tá? E também 1 Timóteo, capítulo 3, o capítulo inteiro, e você vai ver que não tem essa exigência de ser dizimista, mas eles exigem que seja. E aí o que é que eles fazem? Só consagram, na maioria das vezes, obreiros que têm dinheiro, gente que tem dinheiro, gente que é empresário. Pode olhar, em muitas igrejas aí, igrejas grandes, os obreiros lá, os diáconos, os pastores, os bispos, os presbíteros lá, são pessoas que são empresários, pessoas bem-sucedidas financeiramente. Por quê? Exatamente por isso, porque eles obrigam que a pessoa seja dizimista sem que a Bíblia obrigue isso, e aí para poder ficar certo ali, aquele dízimo sendo dado todo mês. Então, meu irmão, você que tem um dom para ser um obreiro, você que é homem de Deus, mulher de Deus, tem um chamado para ser um obreiro, seja um evangelista, um missionário, um diácono, pastor, bispo, enfim, obreira da casa do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, você não tem obrigação de ser dizimista de maneira alguma. Isso não é critério bíblico. Se algum pastor exigir de você, mostre para ele 1 Timóteo capítulo 3, tá? E Tito capítulo 1, e peça para ele mostrar para você se existe essa exigência, esse critério na Escritura, que o obreiro tem que ser dizimista. E mostre para ele Deuteronômio 14, verso 27, que muito pelo contrário, o obreiro da casa do Senhor, do antigo Israel, que eram os levitas, eram eles que recebiam os dízimos, tá bom? Eles tiravam o dízimo dos dízimos para dar para os sumos sacerdotes. Mas como hoje não existe mais isso, sumo sacerdote, essa ordem aí, levita na igreja hoje, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, então não se aplica de maneira alguma para nós, tá bom? Então que Deus abençoe em Cristo Jesus, em nome do Senhor, que Deus possa esclarecer isso a vocês e lhe libertar um pouco mais dessas heresias.